Oitavo ano, tudo tranquilo? Eu espero que sim, tá? O Titio tá pendente com vocês numa atividade, tá? Uma atividade que eu preparei para vocês com 9 questões tratando sobre a Revolução Francesa. Inclusive, quando eu fiz essa atividade, eu esqueci de mudar o cabeçalho lá, que tá sétimo ano, tá? Mas é oitavo ano. Então vamos lá na correção dessa atividade. Eu espero que vocês já estejam em posse dessa atividade. Primeira questão diz assim: a Revolução Francesa representou um marco na história ocidental por seu caráter de ruptura em relação ao antigo regime. Primeiro vamos analisar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, como ela também é conhecida como a Revolução Burguesa. E ela é o marco que do fim da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Nesse período, a sociedade francesa estava dividida em 3 estados, que era o primeiro estado, que era o membro da igreja, segundo estado, a nobreza cortesã, tá? Aquela que vivia no palácio, e o resto da população, representado também pela burguesia, tá? Tanto que a Revolução Francesa ela é também conhecida como a Revolução Burguesa. Diante dessas informações, vamos lá para a primeira questão. Entre as características do antigo regime na França está, olha o que diz a letra a crescente mobilização do terceiro estado, liderada pela burguesia, contra os privilégios do clero e da nobreza. Então, primeira questão, resposta correta, letra A. Segunda questão. A Revolução Francesa teve início quando os Estados Gerais, reunidos em maio de 1789, foram ameaçados de dissolução por parte de Luís XVI. O terceiro estado, formado pelos representantes da burguesia, dos camponeses, dos sans-culottes, reuniu-se em separados e autoproclamou-se em julho de 1789 a Assembleia Nacional Constituinte. Entre as medidas tomadas por essa Assembleia, não se inclui... O que não se inclui? Vamos lá. De todas essas alternativas aí, de A a E, se a gente for lá observar a letra B, que diz assim, reforma tributária inspirada por Turgot e Calonne, a gente nunca falou disso para vocês. Até mesmo porque isso ocorreu 6 anos antes da Revolução. Então, como a alternativa pede a questão pede a alternativa que não se inclui, está na letra B. Terceira questão. A Revolução Francesa é considerada por muitos historiadores um marco tradicional do início da Idade... Acabei de falar isso ainda há pouco. Letra E, Idade Contemporânea. Quarta questão. A abolição da escravidão, fins dos privilégios, limite aos preços dos gêneros alimentícios, criação do ensino gratuito obrigatório, concessão de terras aos camponeses, estas foram medidas tomadas pelo... Lembrando que isso tudo ocorreu no período do terror. E o período do terror, quem representava o período do terror era os jacobinos, tá? Liderados por Jean Pierre, tá? Robespierre, desculpa. Então vamos lá na alternativa. Líder jacobino, letra C, o que diz a letra C? Líder jacobino, Robespierre, conhecido como incorruptível. Quarta questão, resposta correta, letra C. Quinta questão. Em 17 de junho de 1789, os representantes do terceiro estado se revoltaram e se autoproclamaram Assembleia Nacional Constituinte, cujo objetivo... Gente, olha o que diz assim, Assembleia Nacional Constituinte. Qual era o objetivo? Uma nova Constituição para a França. Vamos lá nas alternativas. Olha o que diz a letra A. Elaborar uma nova Constituição para a França. Então, resposta, letra A. Quinta questão, letra A. Vamos lá. Sexta questão, diz assim. Era composta por cerca de 4.000 pessoas no período da Revolução Francesa e viviam no Palácio de Versalhes, em torno do rei, recebendo pensões do Estado em dinheiro. De que trata essas 4.000 pessoas que viviam no palácio? Os camponeses? Claro que não. Da alta burguesia? Não. Da nobreza de toga? O que é uma nobreza de toga? Pessoal, a nobreza de toga era aqueles girondinos, a alta burguesia da França que tinha dinheiro para comprar um título de nobre. Então, quer dizer, nobreza de toga eram aquelas pessoas que compravam um título de nobre, tá? Nobreza provincial era aquela nobreza que estava no interior da França. Nobreza cortesã, essa sim, que morava no palácio. Então, essas 4.000 pessoas que viviam no palácio era a nobreza cortesã.
Sexta questão, resposta letra E. Sétima questão. Ocorrida no final do século XVIII, a Revolução Francesa alastrou-se pela Europa absolutista. Na França, a superação do absolutismo monárquico ficou evidenciada a partir do momento em que, gente, a partir do rompimento do terceiro estado com outros dois estados, tá? Vamos lá na alternativa que evidencia, que responde essa questão. Olha o que diz a letra D. O terceiro estado separou-se dos outros dois, formando logo depois a Assembleia Nacional Constituinte. Sétima questão, resposta letra D. Oitava questão. Constituído pelo clero durante o período da Revolução Francesa, era composto de aproximadamente 120 mil pessoas. Dividia-se em alto e baixo clero. Lembra como eu falei lá no início, como estava dividida a sociedade francesa? Em 3 estados. O primeiro, o clero. O segundo, a nobreza. E o terceiro, a burguesia e o resto da população. Então, na oitava questão, a resposta correta é a letra B. Primeiro estado. Nona e última questão diz assim: durante o período napoleônico, de 1799 a 1815, entre as medidas adotadas por Bonaparte, assinale aquela que teve repercussão importante nas relações comerciais do Brasil com a Inglaterra. Vamos lá. O principal objetivo da França, de Napoleão, era que atingir quem? A Inglaterra, tá? E como ele queria atingir a Inglaterra, qual foi a medida adotada por Napoleão? Criou o bloqueio continental. E esse bloqueio continental visava o quê? Visava que nenhuma potência ou nenhuma nação europeia teria comércios com a Inglaterra. Só que Portugal era o principal aliado da Inglaterra, tá? Então, a França de Napoleão invade Portugal. E a família real, quando percebe que o exército napoleônico está chegando, eles fogem para o Brasil, tá? E o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser metrópole. Mas vamos voltar lá para a questão. Diz assim mesmo. Qual é a questão que melhor representa? Aí na nona questão diz assim. Olha o que diz a letra E. Decretação do bloqueio continental em 1806, com o qual Napoleão visava arruinar a indústria e o comércio dos ingleses. Então, pessoal, na nona questão, a resposta correta é a letra E. Ok? Beleza, pessoal? A gente se encontra na próxima videoaula ou na próxima correção de atividades. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.